Boa noite a todos. Hoje vou falar, meus queridos ouvintes do canal do Cartório Gustavo Faria Pereira, sobre uma coisa muito importante, logicamente, porque o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, como diria o bordão. No entanto, o que seria do agro sem seu financiamento? E atualmente, qual que é o principal meio de financiamento do agro? Lógico, existe os que se financiam por recursos próprios, os que se financiam por contratos do tipo guarda-chuva ou instrumentos particulares que instituem alienação fiduciária. Ou também ainda existe a famigerada escritura hipotecária. Sim, existe a prática registral imobiliária, ainda demonstra que ela é muito eficaz, e principalmente em relação a produtores que não possuem mais acesso às instituições financeiras. E a prática existe muito. Mas vamos falar sobre as cédulas à luz do Código de Normas do Estado de Goiás, ok? Logicamente, muitos dos ouvintes são de outros estados, falarei mais especificamente e principalmente em relação à Lei 13.986, que eu fiz um vídeo anterior falando sobre a temática. Fiquem bem atentos sobre o tema, que teve muita coisa que modificou. E vamos falar o seguinte, pessoal. Vamos lembrar as espécies, além da cédula de crédito rural, certo? Há também a possibilidade de registro da cédula de crédito comercial, industrial e exportação, certo? As notas de crédito, as cédulas de crédito, certo? Mas tem que lembrar o seguinte: houve uma modificação. O que era antigamente registrável no livro 3, agora a cédula e a nota rural não são mais registráveis no livro 3, apenas a garantia. Fiquem bem atentos em relação a isso, certo? O que vai ser registrado no livro 3? Apenas o que? As cédulas de crédito comercial, industrial e a exportação. Logicamente, sem prejuízo do direito real de garantia. As notas de crédito comercial, industrial e a exportação. Era para eu estar falando da cédula rural, mas vou dar uma amplitude para vocês terem uma compreensão do Instituto, ok, pessoal? As cédulas de crédito bancário, quando constituírem penhor comercial, industrial e a exportação, certo? E no livro 3, o penhor da cédula de crédito rural e a cédula de produto rural. Ok, pessoal? No livro 3. E, por outro lado, o que vai ser registrado no livro 2? A garantia hipotecária, a hipoteca, a alienação fiduciária da cédula de crédito rural e a cédula de produto rural. Certo? No livro 2. Também as hipotecas e as alienações fiduciárias em garantias de bens imóveis da cédula de crédito comercial, industrial e a exportação e cédulas de crédito bancário. Certo? Lembrando, uma competência de registro de títulos e documentos. Quando a cédula de crédito bancário não estiver garantida pelo penhor rural, comercial, industrial e a exportação, onde é que vai ser feito esse registro? Vai se dar no ofício de registro de títulos e documentos de domicílio do emitente. Ok, pessoal? E lembrando, nesse caso, quando for garantido no direito real de bens imóveis, hipoteca ou alienação fiduciária, vai ser feito o registro da garantia no livro 2. Ok?
do ofício imobiliário de localização do imóvel, certo? Lembrando que pode haver requerimento, no caso do registro no livro 3, mas quando houver requerimento expresso do interessado. E onde está escrito isso? No artigo 1016 do Código de Normas do Estado de Goiás. Ok, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Ok, pessoal? E, para quem vai fazer o concurso, lembrando, para fins de cobrança de emolumentos relacionados ao registro de garantia, a cédula de crédito bancário vai ficar equiparada à cédula de crédito rural, que se trata do Decreto-Lei 167 de 1967. Infelizmente, foi uma posição trágica, até porque quem é competente para legislar sobre emolumentos? O Estado. E foi equiparar logo com uma lei federal menos favorável, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Outra coisa importante que eu tinha a dizer também, em relação ao registro do livro 3, do registro de imóvel aonde? Da localização dos bens oferecidos em garantia. De quais cédulas? As cédulas de crédito comercial, industrial e a exportação, sem prejuízo do registro do direito real de garantia. Também, tá bem, pessoal? Também as notas de crédito comercial, industrial e a exportação, certo? E também as cédulas de crédito bancário quando constituírem o quê? O penhor comercial. Quando não constitui penhor comercial, dica RTD, ok? Industrial e a exportação. Fiquem bem atentos em relação a isso, ok, pessoal? Porque eu estou falando até de forma mais vagarosa para vocês prestarem atenção e terem uma captação mais prática e mais didática. Em relação, até puxando o gancho, eu vou falar sobre os direitos reais de garantia, lembrando daqueles princípios PISE, certo? Persecução, indivisibilidade, sequela e excursão. Lembre-se disso. Prioridade, indivisibilidade, sequela e excursão. Ok, pessoal. E por outra vez, onde é que será feito o registro da garantia real? Será feito de acordo com o artigo 1015 do Código de Normas, que define o quê? O registro da garantia real decorrente dos títulos mencionados no caput, que é a cédula de crédito rural e a cédula de produto rural, não vão ser registradas no livro 3. Todavia, a garantia real delas decorrente será registrada no livro 2 e 3. Como? 1. A garantia imobiliária, hipoteca e alienação fiduciária será registrada no livro 2. O penhor no livro 3, certo? E a alienação fiduciária de bens móveis será registrada no ofício de registro de títulos e documentos. Ok, pessoal? Lembrando o artigo 1016 que eu falei da competência do RTD. Ok, pessoal? Lembrando que para ser registrado é dispensável o reconhecimento de firmas. No enquanto, tem até aquele manualzinho do IRIB, se eu não me engano, do Thiago Burtê, que recomenda-se o uso do reconhecimento de firma. E quem for registrador, use a sua discricionariedade, até por causa da questão do risco moral. Você vai ter a responsabilidade, mesmo sendo dispensável, a prática que os bancos
eles exigem ainda assim, eles já demonstram com reconhecimento de firma, certo? Lembrando também que vai ser dispensável esse reconhecimento de firma na cédula de produto rural e também na cédula de crédito bancário para registro da garantia real, ok, pessoal? Lembrando que, por sua vez, há uma obrigatoriedade, fiquem atentos, reconhecimento de firma do credor no respectivo instrumento de quitação. Lembrando que, nesse caso, vai estar acompanhado da procuração conferindo poder de representação por quem assinou. Ok? Lembrem sempre disso. Também, pessoal, o que determina o artigo 1018? O registro e a averbação em imóvel rural da hipoteca e da alienação fiduciária em garantia, constituídas por cédula de crédito rural, industrial, comercial, e a exportação e de produto rural, inclusive eventual modificação dessa, independe da apresentação negativa de débito do ITR, certo? Mas lembrando que, caso não averbado na matrícula no livro 2, vai ser necessária a averbação dos dados constantes do CCIR. Ok, pessoal? Também, pessoal, lembre-se os seguintes. Para verbação, e agora a questão é diferente. Eu estava falando de que cédula de crédito rural, industrial, comercial, a exportação e produto rural, no artigo anterior. Agora, estou falando do artigo 1019, no que sobre cédulas de crédito imobiliário e bancário. E lembrando que, para esse caso, para o registro e averbação de imóvel rural da garantia da hipoteca e de alienação fiduciária, nesses casos, nessas cédulas de crédito imobiliário e bancário, inclusive a eventual modificação dessas, tem que ser apresentada a certidão negativa de débito do ITR. Ok? Façam, anotem o papelzinho, anotem de um lado. Não precisa de apresentação de certidão negativa de débito do ITR. Cédula de crédito rural, industrial, comercial e a exportação e produto rural. Precisa de certidão negativa de débito do ITR. O registro de cédulas de crédito imobiliário e bancário. Além, nesse caso também, da averbação dos dados do CCIR. Ok? Lembrando o que, pessoal? A prorrogação do penhor, o que deve ser feito? Ela deve ser averbada à margem do registro respectivo. E olha só a tecnia do dispositivo do código. Quando se fala averbado à margem, se fala o uso do antigo livro. Lembrando que quase todos os ofícios já se utilizam de quê? De fichas. Porque quando você fala o termo averbado à margem, quem já teve a prática de ver um livro de registro, você averba, logicamente, a margem direita. Numa ficha, você vai botar um simples AV. AV, número tal, matrícula tal, prorrogação do penhor rural. Certo, pessoal? Mediante requerimento do credor e do devedor. Ok, pessoal? Lembrando também, qual que é o prazo de registro? De quais cédulas? Cédulas de crédito comercial, industrial e a exportação e as garantias reais vinculadas à cédula rural e de produto rural. Qual que é o prazo? 3 dias. Ok, pessoal? 3 dias. 3 dias. A contar úteis. A contar da data de apresentação do título. Ok, pessoal? Não pensem que na sexta-feira vocês vão apresentar ao registro, porque não vai ser em dias corridos, porque o Código de Normas, de acordo com o artigo 1020, ele é claro, dias úteis. E no caso das cédulas de crédito imobiliário e bancário,
elas vão ser registradas e averbadas no prazo de 15 dias, da data do seu protocolo. Ok, pessoal? Lembrando que todas as cédulas, todas, de acordo com o artigo 1022, elas deverão conter elementos mínimos e seguros. A identificação de quem? Do emitente, garantidor e avalista, certo? Sendo vedada a exigência de qualificação completa de quem não seja proprietário do imóvel dado em garantia ou em que se encontrem bens penhados, ou seja, objeto do penhor. Lembrando, pessoal, até por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Fiquem bem atentos. Ok, pessoal? Lembrando também, se o proprietário do imóvel dado em garantia ou que se encontrem os bens apenhados for casado, vai ter que ser indicado o nome e a qualificação completa do cônjuge em regime de bens de casamento, certo? E lembrando, o Código de Normas diz que se o casamento se realizou antes ou depois da Lei 6.515, que é a lei do divórcio, que a regra antes dessa lei é a obrigatoriedade da comunhão universal e posteriormente comunhão parcial. E logo, logo eu vou convidar uma excelente advogada, surpresa para os ouvintes do canal, sobre regimes de bens do casamento. Fiquem bem de olho, fiquem atentos, curtam o canal, sigam o canal, que vocês não vão se arrepender, porque vai ter essa aulinha maravilhosa. Ok, pessoal? Lembrando, ubi lege non distinguit, non fit inter pres distinguere. Se a lei não distinguiu a questão da separação total de bens e da separação legal de bens, isso também está incluído na disposição, certo? Mas a boa prática é que não deveria. Se há uma separação total de bens, então não precisa essa qualificação do cônjuge, certo? E lembrando também, caso o fiador seja casado, vamos lembrar da súmula do STJ, vai ser necessário mencionar o nome do cônjuge e regime de bens do casamento. Por quê? A ausência de anuência do cônjuge no aval, o que acontece? Invalida a garantia. Lembrando as diferenças entre fiança e aval. Estamos falando aqui de títulos de crédito. Uma cédula é um título de crédito. Se submete à teoria geral de Cesare Vivante do que pertine aos títulos de crédito e o Código Civil também no que for cabível, lógico. Lembrando também, se tratar de pessoa jurídica, deverá conter nome empresarial, sede social e o número de inscrição no CNPJ, certo? Lembrando que uma coisa é qualificação, outra coisa é anuência. O artigo 1023 determina o quê? É necessária a anuência do cônjuge quando o garantidor ou avalista for casado pelo regime de comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens ou pelo regime de participação final nos aquestos, salvo se, neste último, houver disposição no sentido contrário, no pacto antinupcial. Ok, pessoal? Lembrando também da anuência do cônjuge. Se o garantidor for casado pelo regime de separação absoluta de bens ou participação final nos aquestos, se o imóvel oferecido em garantia houver sido adquirido por ambos. Mesmo se houver o casamento no regime de separação absoluta de bens, pode haver uma aquisição em conjunto. Entendeu, pessoal? Lembre-se, poderá haver uma comunicabilidade dependendo do caso, certo? Fiquem bem atentos.
Aqueles pegadinhas de direito civil e de direito de família. Ok, pessoal? Lembrando também, é necessária também a anuência do cônjuge. Se o garantidor for casado pelo regime da separação obrigatória de bens e o bem imóvel em garantia houver sido adquirido na constância do casamento. Vamos lembrar da súmula 377 do STF? Aquela da comunicação, pessoal, fiquem bem atentos, certo? Mas a assinatura e anuência do cônjuge, ela vai ser dispensada quando for pelo regime de separação absoluta de bens. Vocês entenderam a distinção? Uma coisa é qualificação, outra coisa é anuência. Certo, pessoal? Lembrando-se, os emitentes, quando forem pessoas jurídicas e essas estiverem representadas por administrador, ela vai ser apresentada via original, cópia, autenticado contrato social consolidada e também as alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial, no caso de sociedade empresária, na OAB, se for a sociedade de advogados, ou no RCPJ, quando for o caso de sociedade simples. Vamos lembrar do artigo 966 do Código Civil, pessoal? Fiquem bem atentos. Lembrando, se for sociedade empresária, vai apresentar a certidão específica, contendo todos os arquivamentos, emitidos pela junta comercial nos últimos 30 dias, ok? Se for sociedade registrada no OAB ou no RCPJ, apresentar a certidão específica, contendo todos os arquivamentos da sociedade, ok, pessoal? Lembrando que se as partes forem representadas por procurador, elas deverão apresentar a cadeia de todas as procurações de subestabelecimentos, certo? E também, se houver uma garantia de bens imóveis, tem que seguir os requisitos do artigo 24 e seguintes da Lei número 9.514 de 1997. Ok, pessoal? Lembrando, quais são os requisitos quando houver hipoteca de bens imóveis? O valor do crédito, sua estimação ou valor máximo, o prazo fixado para pagamento, a taxa de juros, se houver, os bens dados em garantia com suas especificações, citando, inclusive, a indicação da matrícula do imóvel. Ok, pessoal? E quando da matrícula do imóvel oferecido em garantia faltar qualquer dado da qualificação do garantidor, ou também do seu cônjuge, o interessado poderá apresentar deverá, ao registro de imóveis, requerimento com firma reconhecida, indicando o número de matrícula, indicando a inclusão da informação faltante. Imagina, para não fazer de novo a cédula, a trabalheira que vai ter, acompanhada da via original ou cópia autenticada de documento oficial. Ok, pessoal? Lembrando, deverá ser apresentado no registro de imóveis a via negociável da cédula. A via negociável, ok? E o que vai acontecer se apresentada duas ou mais vias? Uma deve ser a via negociado e as demais devem ser identificadas com a expressão não negociável, certo? Fiquem bem atentos. Lembrando que o oficial ele pode apor o carimbo do quê? A expressão não negociável nas vias que não contiverem essa informação. Lembrando que eu vou falar posteriormente sobre a cédula de crédito imobiliário. E para quem ficar bem atento, assistam o vídeo que eu estou falando sobre alienação fiduciária de bens imóveis. Era isso que eu tinha a falar sobre cédulas à luz do Código de Normas do Estado de Goiás. Desejo a todos um excelente fim de semana. Para quem está estudando para o concurso do Estado de Goiás, fé no Pai, que o áudio sai. Muito obrigado, pessoal.